Olá pessoal, primeiramente bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo. Bom, continuaremos aqui com nossa aplicação na prova do SSA 1 2024, com a continuação da questão 29. Fizemos a 26 no primeiro vídeo, a 28 no segundo e agora nosso terceiro vídeo do canal, questão 29 da prova de Ciências da Natureza, a qual diz: em uma aula de História da Química, a professora realiza um interessante experimento, colocando dois pratos de mesma massa presos por um cordão de mesmo comprimento e mesmo material, às extremidades de um cabide, criando uma balança rudimentar. Ao colocar no prato da esquerda 30 gramas de carvão mineral, composto de carbono, né? E ele dá aí o número atômico do carbono, que é 6, e no prato da direita a mesma massa de magnésio, e aí nós temos o número atômico do magnésio. A balança estabelece um equilíbrio, ou seja, mesma massa, né? Posteriormente, a professora queima a amostra presente no prato da direita, no qual continha magnésio, e pede atenção aos estudantes para explicar o que aconteceu. Usando seus conhecimentos de química, é possível afirmar que, após a combustão da amostra no prato da direita, a balança, letra A, pende para o lado esquerdo, uma vez que a queima do magnésio diminui a massa da amostra pela liberação de um gás. Será? Letra B, permanece em perfeito equilíbrio, uma vez que, em uma reação de combustão, a massa se conserva. Pende para o lado direito, uma vez que a queima do magnésio aumenta a massa da amostra devido à formação de um sal inorgânico. Será? Pende para o lado da direita, uma vez que a queima do magnésio aumenta a massa da amostra devido à formação de um óxido. E por fim, pende para o lado esquerdo, uma vez que a queima do magnésio diminui a massa da amostra pela incorporação do flogisto ao sistema. Vamos lá, vamos começar. Vou pegar aqui a minha mesa digitalizadora para a gente começar. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é desenhar aqui o esquema que a professora está fazendo. Então nós temos aqui, né, o cabide, né? Então suponhamos que aqui é o cabide e aqui nós temos o cordão, né? E aqui no cordão preso está o nosso pratinho, de ambos os lados. Aqui no lado esquerdo nós temos aqui, ó, carbono. E no lado direito, magnésio. Certo? E aí nós temos o seguinte: cada um recebeu 30 gramas. E aí obtemos aqui, ó, o equilíbrio, né? No entanto, após o equilíbrio acontecer, a professora queimou, né, o magnésio. Quando a gente queima algum componente, algum produto, algum composto químico, a gente realiza uma reação de combustão. Então nós temos aqui, ó, o magnésio sofrendo a reação de combustão. E a combustão é feita através do O2, tá? Então nós temos aqui o magnésio reagindo com O2 para formar MgO2. Apenas com essa reação a gente já consegue responder a questão. Por quê? Quando a gente estuda, né, as funções inorgânicas, tá aqui, funções inorgânicas, nós temos elas como ácidos, bases, sais e óxidos. Certo? Os ácidos nós já conhecemos, eles liberam aqui H+, segundo a teoria de Arrhenius. As bases também liberam OH-, segundo a teoria de Arrhenius. E os sais, eles ocorrem quando as bases e os ácidos reagem entre si. Já os óxidos, eles têm aqui, ó, a finalização com oxigênio, tá? No final do composto. Então nós temos aqui o magnésio formado, né? Só que esse magnésio ele se enquadra em qual dessas quatro funções inorgânicas? Obviamente, como nós temos aqui, ó, O2 no final do composto,
se enquadra nos óxidos. Então, eu vou formar um óxido. Aqui é o óxido de magnésio, tá? E aqui, ó, quando a gente vai analisar, o único que fala de óxido na formação é a letra D. Né? A letra D é o único que fala de um óxido aqui, ó. De fato. Mas é somente por isso que a gente vai achar a resposta? Não, tem outros detalhes. Aqui é um norte, né? Vamos para os detalhes da questão. Beleza. Então, eu saí de magnésio puro, né, que ele disse aqui, e tive o acréscimo de O2, certo? Na folhinha de magnésio, que é de 30 gramas. Pela lógica, a gente sabe que se eu saio de 30 gramas de magnésio puro e reajo ele agora formando um óxido, a gente percebe que entrou oxigênio na minha fitinha de magnésio. Ou seja, ao entrar outro componente, subtende-se que a massa vai aumentar, né? Não é isso? Então, o produto final aumenta a minha massa. Ou seja, se aumenta a minha massa, ele vai pender para que lado? O lado da direita. Então, de fato, o produto formado, o óxido de magnésio, faz com que a balança entre em desequilíbrio, pendendo para o lado direito. De fato, a resposta é a letra D. Tanto pela lógica matemática, né, quanto pela descoberta de um óxido aqui. Porém, a gente consegue fazer isso com mais detalhes de rigor matemático. Como é que a gente faz isso? Então, eu tenho aqui 30 gramas de carbono, certo? Beleza? A massa molar do carbono é 12 gramas por mol, certo? Vamos lá. Então, 1 mol de carbono me fornece 12 gramas. 30 gramas me fornece X mol, certo? Então, X vai ser exatamente 30 sobre 12, 2,5 mol de carbono nessa estrutura aí, certo? Vamos lá para magnésio agora. Então, eu tenho 30 gramas de magnésio. A massa molar do magnésio é 24,30, certo? 24,30 gramas por mol. A massa molar do magnésio é 24,30 gramas por mol. Vamos fazer o mesmo esqueminha. O mol de magnésio me fornece 24,30 gramas. Mas eu tenho 30 gramas dele, certo? Então, em tese, vai me fornecer essas 30 gramas Y mol de magnésio. Então, Y vai dar 30 dividido por 24,30. Y vai dar aproximadamente 1,2 mol de magnésio, certo? Mas vamos lá. A gente tem a reação ocorrendo. Então, na reação é magnésio metálico, certo? Sofrendo reação de combustão para formar óxido de magnésio. E a gente percebe que a reação está balanceada e que aqui, ó, 1 mol de magnésio fornece 1 mol de óxido de magnésio. Ou seja, 1 para 1. Se é 1 para 1 e eu tenho 1,2 mol em 30 gramas, então 1,2 mol de magnésio fornece 1,2 mol de óxido de magnésio. Ou seja, agora eu consigo calcular a massa molar do óxido de magnésio para poder encontrar a relação em massa dele, tá? Então vamos lá. A massa molar do óxido de magnésio é exatamente a massa molar do magnésio mais a massa molar do oxigênio, certo? Vamos lá. A massa molar do magnésio é quanto?
Então nós temos aqui 24,30 gramas por mol, mais a massa do oxigênio. A massa do oxigênio é 16, certo? Mas nós temos quantos oxigênios aqui, ó? 2. Então é 16 vezes 2, que vai dar 32. Então aqui 32 gramas por mol. Então a massa molar do óxido de magnésio é exatamente quanto? Aqui, ó, 56,30, né? Então 56,30 gramas por mol. 1 mol de óxido de magnésio me fornece 56,30 gramas, certo? Tudo bem? Só que eu tenho quantos mols de óxido de magnésio? 1,2. Então 1,2 mol dele me fornece quanto de massa? Z, certo? Então Z será 56,30 vezes 1,2. Ou seja, Z vai ser exatamente quanto? Vai ser exatamente 67,56 gramas. Se a gente comparar agora novamente a nossa balança, no final do processo eu tenho carbono e tenho óxido de magnésio formado, no qual o carbono, a amostra é de 30 gramas, e o óxido de magnésio formado bateu quanto? 67,56 gramas. Ou seja, a tendência é que a balança penda de fato para a formação do óxido de magnésio. Ou seja, a resposta é a alternativa letra D de dado. Certo? Então essa foi mais uma questãozinha bem interessante de química. Conseguimos responder de 3 maneiras diferentes. E isso é muito legal. Espero que você tenha gostado e tenha entendido nossa aula de hoje. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.